Jeremias capítulo 45. A palavra de Jeremias a Baruque. A palavra que Jeremias, o profeta, falou para Baruque, o filho de Nerias, quando ele escreveu estas palavras em um livro, da boca de Jeremias, no 4º ano de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, para ti, ó Baruque. Tu disseste: ai de mim agora, porque o Senhor tem somado tristeza à minha dor. Eu desfaleci em meu lamento, e eu não encontro descanso. Desta forma, tu lhe dirás: o Senhor diz assim: eis que aquilo que eu construí, eu irei destruir, e aquilo que plantei, irei desarraigar, até mesmo toda esta terra. E tu buscas grandes coisas para ti? Não as busques, pois eis que eu trarei o mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, tua vida eu darei a ti por um despojo, em todos os lugares, para onde tu fores. Jeremias 46. Profecia contra o Egito. A palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra os gentios, contra o Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava próximo ao rio Eufrates, em Carquemes, o qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu no 4º ano de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá. Preparai o broquel e escudo, e aproximai-vos para a batalha. Selai os cavalos e montai, vós cavaleiros, e apresentai-vos com vossos elmos. Limpai as lanças e vesti-vos de couraças. Por que razão eu vos vejo consternados e voltando para trás? E seus poderosos estão abatidos e fogem apressadamente e não olham para trás, pois o medo estava ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, nem escape o poderoso homem. Eles tropeçarão e cairão em direção ao norte, próximo ao rio Eufrates. Quem é este que surge como uma inundação, cujas águas são agitadas como os rios? O Egito levanta-se como uma inundação, e suas águas são agitadas como os rios. E ele diz: eu irei subir e cobrirei a terra, eu destruirei a cidade e os seus habitantes. Subem seus cavalos, e movei-vos furiosamente, vós carruagens, e deixai os poderosos homens surgir, os etíopes e os líbios, que manejam o escudo, e os de Lude, que manejam e entesam o arco. Porque este é o dia do Senhor Deus dos exércitos, um dia de vingança, para que ele possa vingar-se de seus adversários, e a espada devorará, e ela se saciará e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na região do norte, próximo ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, a filha do Egito. Em vão irás tu usar muitos remédios, pois tu não serás curada. As nações têm ouvido de tua vergonha, e o teu clamor tem preenchido a terra, pois o homem poderoso tem tropeçado contra o poderoso, e ambos caíram juntos. Palavra que o Senhor falou para Jeremias o profeta, como Nabucodonosor, rei de Babilônia, deveria vir e afligir a terra do Egito. Declarai vós no Egito, e divulgai em Migdol, e divulgai em Nofe e em Táfnis, dizei: fica firme,
e prepara-te, porque a espada devorará ao redor de ti. Porque estão teus homens valentes eliminados? Eles não permanecem, porque o Senhor os levou. Ele fez muitos caírem, sim, um caiu sobre o outro, e eles disseram: levanta-te e voltemos novamente para o nosso próprio povo e para a terra de nosso nascimento, por causa da espada opressora. Eles clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é mais um ruído. Ele passou o tempo determinado. Como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, certamente como Tábor está entre os montes e como Carmelo fica próximo ao mar, então ele virá. Ó tu, filha que habitas no Egito, prepara-te para entrar no cativeiro, pois Nofe será devastação e desolação sem um habitante. O Egito é semelhante a uma novilha muito bela, porém destruição chega. Esta chega do norte. Também os seus mercenários estão em seu meio como novilhos cevados, porque eles também retornaram e fugiram juntos. Eles não permaneceram, porque o dia da calamidade lhes sobreveio, e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como uma serpente, pois eles marcharão com um exército, e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Eles cortarão a sua floresta, diz o Senhor, embora fosse impenetrável, porque eles são mais do que locustas, e são inumeráveis. A filha do Egito estará perplexa, ela será entregue na mão do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: Eis que eu punirei a multidão de Nofe, e Faraó, e ao Egito, com seus deuses e seus reis, até o Faraó, e todos aqueles que confiam nele. E eu os entregarei na mão daqueles que buscam suas vidas, e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus servos, e depois esta será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Porém não temas tu, ó meu servo Jacó, e não estejas consternado, ó Israel, pois eis que eu te salvarei mesmo longe, e a tua semente da terra do cativeiro, e Jacó retornará, e estará em repouso e alívio, e ninguém o intimidará. Não temas tu, ó Jacó meu servo, diz o Senhor, porque eu estou contigo, pois eu darei um fim a todas as nações para onde te lancei. Porém, eu não destruirei, mas te corrigirei na medida. Por fim, não te deixarei inteiramente impune. Jeremias capítulo 47. Profecia contra os filisteus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra os filisteus antes que Faraó afligisse Gaza. Assim diz o Senhor: Eis que águas levantam-se do norte, e será uma inundação transbordante, e inundará a terra e tudo o que nela há, a cidade e aqueles que nela habitam. Então os homens clamarão, e todos os habitantes da terra gemerão. Ao barulho estrepitoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao correr das suas carruagens, e ao estrondo de suas rodas, os pais não olharão para trás para suas crianças, pela fraqueza das mãos. Por causa do dia que vem para despojar todos os filisteus, e para cortar de Tiro e Sidom todo ajudador que restou, pois o Senhor despojará os filisteus, o remanescente da região de Caftor.
A calvície virá sobre Gaza. Asquelon será cortada com o remanescente do seu vale. Até quando cortarás a ti mesmo? Ó tu, espada do Senhor, até quando não descansarás? Acomoda-te em tua bainha, descansa e aquieta-te. Como pode estar quieta, visto que o Senhor lhe deu uma ordem contra Asquelon e contra a costa marítima? Lá ele o determinou. Jeremias 48. Profecia contra Moabe. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ai de Nebo, porque foi saqueada. Kiriataim está perplexa e tomada. Misgabe está perplexa e consternada. Não haverá louvor em Moabe. Em Hesbom foi planejado o mal contra ela. Vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais uma nação. Também tu serás derrubada, ó Madmen. A espada te perseguirá. A voz de clamor será de Oronaim, saque e grande destruição. Moabe está destruída. Os seus pequeninos fizeram ouvir um clamor. Porque pela subida de Luite subirão com choro contínuo, pois na descida de Oronaim os inimigos ouviram um grito de destruição. Fugi, salvai vossas vidas, e sede como a charneca no deserto. Porque confiaste em tuas obras e em teus tesouros, tu também serás tomada. E Quemós sairá para o cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e príncipes. E o saqueador virá sobre cada cidade, e nenhuma cidade escapará. O vale também perecerá, e a planície será destruída, conforme o Senhor falou. Dai asas para Moabe, para que este possa fugir e sair, pois as suas cidades serão desoladas, ninguém mais as habitará. Amaldiçoado seja aquele que faz a obra do Senhor enganosamente, e amaldiçoado seja aquele que refreia sua espada do sangue. Desde a sua juventude, Moabe tem estado sossegado, e ele sobre seu sedimento assentou, e não foi esvaziado de vasilha para vasilha. Ele nunca esteve em cativeiro, portanto seu sabor permaneceu nele, e seu aroma não é alterado. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu lhes enviarei andarilhos que os farão perambular, e esvaziarão seus vasos e quebrarão as suas garrafas. E Moabe terá vergonha de Quemós, como a casa de Israel esteve envergonhada de Betel, a sua confiança. Como dizeis vós, nós somos poderosos e fortes homens para a guerra? Moabe está saqueada e saiu das suas cidades, e os seus homens jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A calamidade de Moabe está próxima a chegar, e a sua aflição apressa-se velozmente. Todos vós que estáis em torno dele, lamentai-o, e todos vós que sabeis o nome dele, dizei: como se quebrou a forte vara e o belo cajado. Tu, filha que habitas em Dibon, desce da tua glória e assenta-te sedenta, pois o saqueador de Moabe virá sobre ti, e ele destruirá tuas fortalezas. Ó habitante de Aroer, fica pelo caminho e espia. Pergunta àquele que foge e àquela que escapa e dize: o que aconteceu? Moabe está perplexo, porque este está quebrantado.
Uivai e gritai, contai em Amon que Moabe foi saqueada. E juízo veio sobre a região da planície, sobre Olom, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, e sobre Dibon, e sobre Nebo, e sobre Bet de Blataim, e sobre Kiriataim, e sobre Bet-Gamul, e sobre Bet-Meon, e sobre Queriote, e sobre Bosra, e sobre todas as cidades da terra de Moabe, distantes ou próximas. O chifre de Moabe foi cortado, e seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Embriagai-o, porque ele engrandeceu-se contra o Senhor. Moabe também revolver-se-á em seu vômito, e também será um escárnio. Porque não foi Israel um escárnio para ti? Foi encontrado entre ladrões? Pois desde que falaste dele, pulaste de alegria. Ó vós que habitais em Moabe, deixai as cidades e celebrai na rocha, e sejais como a pomba que faz o seu ninho nos lados da boca da caverna. Nós ouvimos sobre o orgulho de Moabe. Ele é extremamente orgulhoso. Sua altivez e sua arrogância, e seu orgulho, e a soberba de seu coração. Eu conheço a sua ira, diz o Senhor, porém isto nada é. Suas mentiras não irão dar resultados. Portanto, eu gemerei por Moabe, e eu clamarei por todo Moabe. Meu coração gemerá pelos homens de Kir-Eres. Ó vinha de Sibma, eu irei chorar por ti com um choro de Jazer. Tuas plantas se foram sobre o mar e chegaram ao mar de Jazer. O saqueador caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. E alegria e júbilo são tomados do campo fértil e da terra de Moabe, e eu fiz o vinho faltar desde os lagares. Ninguém pisará com júbilo, o seu júbilo não será júbilo. Desde o clamor de Esbom até Eleale e até Jaza, ouviram-se suas vozes desde Zoar até Oronaim, como uma novilha de 3 anos de idade, porque as águas de Ninrim também serão desoladas. Além disso, farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, aquele que oferece nos lugares elevados e aquele que queima incenso aos seus deuses. Portanto, meu coração irá soar por Moabe como flautas, e meu coração soará como flautas pelos homens de Kir-Eres, porque as riquezas que ele adquiriu pereceram. Porque toda cabeça estará rapada e toda barba cortada, sobre todas as mãos haverá cortes, e sobre os lombos pano de saco. Haverá ampla lamentação sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas, pois eu quebrei Moabe como um vaso em que não agrada, diz o Senhor. Eles gemerão dizendo, como está quebrantado, como Moabe virou as costas com vergonha. Então Moabe será um escárnio e uma consternação para todos aqueles ao seu redor. Porque assim diz o Senhor, eis que ele voará como uma águia e estenderá suas asas sobre Moabe. Queriote foi tomada e as fortalezas e os corações dos homens poderosos de Moabe serão como o coração de uma mulher com dores de parto. E Moabe será destruído para que não seja um povo, porque ele se engrandeceu contra o Senhor. Medo e cova e armadilha vêm sobre ti, ó habitante de Moabe, diz o Senhor. Aquele que foge do medo cairá dentro da cova, e aquele que escala para fora da cova será preso pela armadilha. Pois eu trarei sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Aqueles que fugiram posicionaram-se sob a sombra de Esbom por causa da justiça.
Porém, um fogo saiu de Hesbom e uma chama desde o meio de Sion, e devorou o lugar remoto de Moabe e a coroa da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, ó Moabe, o povo de Quemós perece, pois teus filhos são tomados cativos e tuas filhas cativas. Contudo, eu trarei novamente os cativos de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o julgamento de Moabe.